Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o grupo Nós Tropica, mas Durkheim, e hoje vamos fazer uma análise metodológica entre Lévi-Strauss e Bourdieu. Entretanto, considerando o IHCS como uma disciplina base, resolvemos antes trazer uma introdução do que é a metodologia em si, antes de abordarmos as duas linhas de pensamento sociológico. De acordo com Paulo Salles Oliveira, em 1998, em pesquisas científicas é necessário que um método que guie a pesquisa consiga regular, abre aspas, antecipadamente uma sequência de operações a executar, fecha aspas. O método nos permite interpretar de maneira mais assertiva as questões sociais de um determinado estudo. E o objetivo da metodologia é estudar as possibilidades de explicação de métodos diferentes, cada qual com a sua especificidade, levando em conta, claro, os processos necessários para se atingir um resultado esperado. Há método tanto nas ciências humanas quanto nas ciências naturais. Porém, diferentemente das ciências naturais, as humanas possuem um paradoxo. O homem não é apenas a figura dominadora e poderosa, mas é também o próprio objeto de estudo. E essa é a especificidade das ciências humanas. O homem é sujeito e objeto na investigação científica. Há uma certa dificuldade, entretanto, em ser objeto e sujeito, pois para manter-se neutro em relação às tramas sociais não é fácil. Para analisar o mundo, recorta-se, disseca-se, decompõe-se e manipula-se o real a fim de analisá-lo. Oliveira ainda adiciona, abre aspas, o mundo social aparece congelado, sem contradições, sem lutas, sem enfrentamentos, sem paradoxos. É a mortificação do objeto, fecha aspas. Durkheim interpreta os fenômenos coletivos como fatos sociais. Ele se impõe aos indivíduos como uma realidade irredutível que independe da vontade individual e, caso sejam ignorados, no sentido de ignorar-se uma norma social, aplicam-se, abre aspas, sanções punitivas como advertência, fecha aspas, como afirma Bauman em 2010, estabelecidas pelo próprio homem e não pela natureza. Mais uma vez aqui a ideia do homem como dominante e também como próprio sujeito, de modo que os fatos sociais, abre aspas, não residem nos seres humanos, mas fora deles, fecha aspas, na sociedade em si. Durkheim considera o fato social como coisa, para que ele não seja interpretado como subjetividade e nem influenciado pelas individualidades daquele que estuda o fato. Dessa maneira, garante-se a imparcialidade e neutralidade do estudo. Durkheim também estabelece que os sociólogos devem afastar suas pré-noções, os significados privados e definir antes da análise os fenômenos a partir de características que são comuns entre eles e compreendê-los também de modo mais objetivo e neutro possível. Bauman, outro autor, também aponta que a realidade humana é diferente da natural, porque nós agimos por algum sentido, por alguma razão. Nós temos motivos para as nossas ações. Desse modo, diferentemente também das ciências naturais, precisamos ser mais compreendidos do que explicados, mas sempre com um olhar externo, com neutralidade, para que haja uma avaliação correta dos fenômenos. Agora que entendemos alguns conceitos essenciais para o nosso debate, vamos perceber como essas concepções dialogam com alguns autores e suas ideias. Iniciando com Lévi-Strauss, antropólogo estruturalista, fundamentou suas ideias através de um modelo dedutivo de compreensão das ciências humanas empíricas e sociais, pela identificação de estruturas fundamentais na sociedade. Suas contribuições tangem o entendimento das estruturas inconscientes, além das estruturas concretas, pois Lévi nota que as áreas como a biologia e a psicologia, apesar de possuírem limitações, as mesmas podem ser contornadas com a lógica de oposições e correlações, unidas às conexões mentais, mas deve-se atentar ao aspecto funcional também. Exemplificando o que foi dito anteriormente, a etnologia pode ser compreendida a partir do estudo da psicologia, pois é necessário analisar a estrutura inconsciente e, posteriormente, obter um princípio explicativo válido que dialoga com oposições e correlações de elementos. Ressalta-se também que o antropólogo foca em sistemas de grande escala para indicar que não existem predisposições intemporais humanas, e sim uma evolução proporcional à necessidade em cada etnologia estrutural, analisando desde a relação até funções de elementos dentro de um sistema. Contudo, antes de adentrar propriamente nos aspectos metodológicos levantados pelo antropólogo francês, é interessante ressaltar a conceituação do estruturalismo antropológico, a fim de perceber as inovações trazidas pelo pesquisador francês.
Assim, segundo o autor Jean Piaget, a principal diferenciação que Claude Lévi-Strauss garante ao campo da antropologia se dá na medida em que ele propõe uma análise que considerava a linguística como uma parte integrante dos fenômenos sociais, e, portanto, seria possível investigar as diversas sociedades com base nos arranjos micro e macro estruturais de suas etimologias. Tal perspectiva foi considerada inovadora, pois agregou um novo viés de observação para o campo antropológico, que naquela época operava segundo princípios semelhantes àqueles das ciências da natureza, principalmente os da física. Logo, a abordagem proposta pelo francês permitiu uma maior liberdade metodológica dentro do campo das ciências humanas, tornando passível a observação de outros aspectos sociais que até então eram menosprezados, tal como a linguagem. Sendo assim, para que o método desenvolvido por Strauss possa ser usado, ele deve obedecer a um conjunto de regras que possibilitam uma investigação mais clara e consistente, de modo que o estruturalismo proposto pelo autor pode ter sido como ambíguo quando colocado em perspectiva com a questão do objetivismo. Para isso, se tem 4 proposições. 1. Toda estrutura a ser avaliada deve ser vista como parte de um sistema maior e conjunto, na qual a existência de um elemento explica a realidade de outro. 2. Todos os grupos derivam de uma mesma unidade, que é passível de modificações e cujo conjunto dessas mudanças dará origem a um novo grupo associado ao primeiro. 3. As regras indicadas nos itens 1 e 2 deverão servir como uma estrutura especulativa sobre o comportamento futuro do grupo observado. E 4. Todo modelo a ser estudado deve ser delineado de maneira que seja passível conhecer todos os fatores relevantes para a investigação. A pesquisa de Lévi-Strauss envolveu especialmente a etnia indígena Cadieu, evidenciada em sua obra Tristes Trópicos, na qual destaca de forma mais detalhada sua metodologia, que implica também no desenvolvimento de um sistema de organização dos dados coletados durante suas expedições. Aliás, é durante essas viagens que o antropólogo começa a desenvolver sua teoria a respeito do ponto de separação entre natureza e cultura. Assim, ele passa a verificar outros instrumentos etnológicos, destacando-se mitologias e narrativas tradicionais, tanto escritas quanto orais. Vale ressaltar que tal metodologia será responsável por impactar grande parte das obras desenvolvidas pelo antropólogo, principalmente com relação à sua obra Natureza e Cultura, na qual o autor discorre, entre outros temas, sobre o momento no qual a quebra do mundo natural, simbolizado pela não-regra, para se chegar ao mundo cultural, caracterizado pela regra, além de ser o local onde serão construídos todos os demais aspectos culturais. Segundo tal perspectiva, essa separação se daria em decorrência da proibição do incesto, uma vez que se configura como um elemento dual, demarcando a passagem do biológico para o cultural tradicional. Dessa forma, o tabu do incesto permitiria, para além da garantia de uma melhor diversidade genética, uma maior circulação de pessoas entre os grupos humanos, permitindo a formação de alianças e trocas entre diferentes comunidades, que passam a se unir em decorrência do enfraquecimento das relações incestuosas, que, de certa forma, liberam as mulheres para se relacionar com membros de fora do seu círculo familiar. É por consequência dessa diversificação cultural, ocasionada por meio das trocas entre povos distintos, que se daria a ideia de avanço e progresso nas sociedades humanas. Isso também pode ser observado dentro do contexto das sociedades africanas. A oralidade ocupa um papel fundamental, uma vez que grande parte dos saberes e tradições são repassados de maneira verbal, principalmente por meio de histórias e provérbios. Nesse sentido, a figura do ancião se torna muito importante, justamente porque possui uma vivência riquíssima que só pode ser acessada de forma oral, daí a relevância da transmissão dos conhecimentos por meio da fala. Além disso, ressalta-se que os provérbios são passados entre grupos e entre gerações, perpassando diferentes grupos de idade, e dessa forma os mais velhos aprendem um maior número de provérbios que os mais jovens ainda não tiveram contato. Assim, a morte desse ancião significa a morte desses conhecimentos acumulados ao longo de uma vida, caso não venham a ser transmitidos. Isso demonstra não apenas a relevância da oralidade dentro do cenário cultural, mas também indica a importância da ancestralidade para uma formação da cultura e dos saberes, na qual sempre há o resgate daquilo que os antepassados viveram. Pierre Bourdieu, um sociólogo que morreu em 2002 na França, também buscava essas questões de metodologia. Para ele, a sociologia sempre buscou novos objetos de conhecimento, detectar dimensões e dissecar os mecanismos do mundo social. Para isso, então, o sociólogo deve fazer reflexões de ordem pública, estando a serviço da humanidade. Nesse sentido, há uma busca de um conhecimento sem doutrinas e sem amarras intelectuais, aberto às diferentes influências, sem utilizar uma fórmula elaborada a priori. Por isso, então, sua forma de pensamento não pode ser encaixada em uma tipologia hermética,
visto que construir um objeto e o fazer sociologia devem romper com o senso comum. E, deste modo, então, Bourdieu preza uma ciência social reflexiva, capaz de controlar seus próprios vieses, bem como de se manter independente dos ritos de instituições. Por isso, em sua metodologia, a pesquisa é uma atividade racional, com uma postura de maximizar os recursos aplicados nela, principalmente o tempo que se tem disponível. E, novamente, o fundamento mais importante é a quebra de doutrinas, porque a sociologia reflexiva de Bourdieu significa a constante vigilância em relação ao cientista como ser produtor de conhecimento, também em relação ao próprio campo científico e ao seu objeto de estudo, campos que devem ser trabalhados em todos os seus nuances, até a exaustão. E não só isso, nós podemos pensar também em algumas questões conceituais que o autor aplica, mas não vamos comentar aqui de uma forma muito densa, porque ele coloca questões de hábitos e de campos, que é basicamente o quê? Bem, Bourdieu fala a respeito disso em 1990, dizendo que hábitos, como sistema de disposições para a prática, é um fundamento objetivo de condutas regulares, logo, da regularidade das condutas. E, se é possível prever as práticas, é porque o hábitos faz com que os agentes que o possuem comportem-se de uma determinada maneira em determinadas circunstâncias. Para ele também, temos o espaço social, que é o quê? É uma rede de inter-relações ou de posições relacionadas, de diferentes propriedades, de indivíduos presentes no campo social. E há também um poder simbólico, poder este que não se faz diante dos nossos olhos de maneira explícita. Ele está como que nas entrelinhas e fundamenta diversos outros poderes. Porém, a partir do momento em que o reconhecemos, ele se torna um poder simbólico que se manifesta. Só que quando o cientista ou quem faz o produto consegue obter esse ponto de vista privilegiado, ele precisa questionar e romper-se com ele. Isso porque é necessário construir ou reconstruir metodologias. E, novamente, um dos instrumentos mais poderosos para essa ruptura é o estudo da história social dos problemas, dos objetos e dos instrumentos de pensamento, porque esses objetos e estas formas de pensar o mundo que se constituem ao longo do tempo conseguem indicar aos interesses de quem elas vêm servindo. Bourdieu, em 2001, ponderou que, nesta era tida como globalizada, o poder simbólico e o prestígio na ciência permanece na dependência dos estados nacionais. E não só isso, por isso então, o cientista deve ter uma postura ativa e sistemática, construindo o objeto como um sistema coerente de relações e que deve ser posto à prova como tal.